infinito. É impossível que qualquer criatura o conheça como exatamente ele é. No entanto, ele bondosamente revelou-se mediante uma linguagem compreensível a nós. Ok? Uma frase muito feliz desse querido teólogo, porque, na verdade, antes de nós estudarmos os atributos de Deus, temos que entender de que nós estamos estudando um Deus que é infinito. Ora, se nós estamos estudando um ser que é infinito, obviamente nós nunca poderíamos esgotar, concluir tudo a respeito desse Deus. Por quê? Porque ele é infinito. Então não haveria possibilidade de nós explorarmos tudo sobre Deus. Mas o lindo aqui nessa definição desse teólogo é que ele explica o seguinte: mas esse Deus que é infinito, que é incalculável, ele se revelou a nós, ele se mostrou a nós numa linguagem, numa maneira compreensível a nós, que nós pudéssemos compreendê-lo e conhecê-lo. Se Deus não fizesse isso, não seria possível conhecê-lo, não seria possível compreender quem ele é, a não ser que fosse dessa forma, ok? Ele se revelou a nós, ele desejou que nós o conhecêssemos, ok? Então uma frase de um teólogo muito conhecido, um escritor famoso, uma frase muito feliz, ok? Então vamos começar, queridos alunos, direto ao ponto, né? Nossa aula é breve, é dinâmica, definindo os atributos, ok? Então, o que são atributos? Atributos são características essenciais de um ser, aquilo que lhe é próprio. Ou seja, os atributos são as qualidades de uma pessoa, as características de uma pessoa. Então, se eu estudo os atributos de Deus, eu estou tentando definir quais são as características de Deus. Quem Deus é? Estou tentando explicar, se quando possível, do que Deus é formado, qual é a característica de Deus. Estou tentando fazer essas coisas. Como nós estamos entendendo quem Deus é, nós devemos compreender o seguinte: nós estamos entendendo que Deus, somente Deus, ele possui os atributos que são dele de maneira total e de maneira plena. Somente Deus, ok? Então os atributos de Deus são singular, são somente dele, somente Deus tem isso de forma plena, ok? Então entendemos que os atributos de Deus são, na verdade, as características de Deus. Vamos lá, para que você conheça quem alguém é, como alguém é, você tem uma série de elementos para fazer isso. Você pode fazer isso, por exemplo, definindo aspectos daquela pessoa, né? Ela é alta, ela é magra, né? Ela é gorda, ou vamos falar uma palavra mais bonita, excesso de peso, né? Ou está com sobrepeso, ou ela é branca, escura, morena, né? Enfim. Você pode começar a dizer quem aquela pessoa é, descrevendo a sua estrutura, aquilo que você vê, do que aquela pessoa é formada. Ou você pode definir aquela pessoa pelo comportamento dela, ou pelas habilidades que ela tem, ou pela força que ela tem. Ou você pode ainda descrever alguém pelo modo moral que aquela pessoa tem. Uma pessoa, ela é bom caráter, ela tem um bom caráter, ela tem um mau caráter, né? Ela é um criminoso, é uma pessoa que anda nas margens da lei, é uma pessoa que segue o quê? Gosta do quê? Então, na verdade, o conjunto dessas coisas vão dizer quem aquela pessoa é,
Ok? Vamos dizer quem aquela pessoa é. Então, da mesma forma, os teólogos, ao longo de muitos anos de estudo, eles reuniram aí os atributos de Deus e os classificaram de 3 formas, dividiram em 3 formas. Então, primeiro, os atributos de natureza íntima, que nós podemos dizer que são os atributos isolados de Deus. Mas veja bem, entenda, isolados de Deus não quer dizer que só Deus tem. Porque Deus, na verdade, vamos ver que Deus compartilhou a sua semelhança com o ser humano. Mas são elementos que somente Deus tem na sua totalidade, na sua plenitude. Ok? Então, atributos isolados. Outra coisa interessante é que os atributos isolados vão nos mostrar mais da estrutura de Deus. A gente vai entender um pouco mais do que Deus é formado, qual é a estrutura de Deus, nesse atributo a gente entende um pouco melhor isso. Segundo, chamado de atributos ativos. Os atributos ativos, eles vão nos mostrar Deus em relação à sua criação. Deus em relação ao universo. Ou seja, os atributos ativos vão nos mostrar um pouco mais sobre a capacidade de Deus, sobre o poder de Deus e sobre como Deus age em relação ao universo que Ele criou. Ok? E a terceira forma de classificar é os atributos morais, ok? Então, o que vão significar atributos morais? Vão significar o atributo relacionado à moral de Deus. Deus é um ser moral, ou seja, como Ele se relaciona com os outros seres morais, que no caso são o homem. Qual é o atributo moral? Ele vai mostrar muito do caráter de Deus. Ok? Qual é o caráter de Deus? Qual é a personalidade de Deus? O atributo moral, ele vai nos mostrar mais isso. Ok? Você, aluno que nos acompanha, nós disponibilizamos um material, um quadro, onde nós colocamos as 3 classificações dos atributos de Deus: atributos isolados, atributos ativos e atributos morais, amém? Acesse aí nas nossas redes sociais, ou através do seu e-mail, se você é aluno cadastrado e matriculado. Ok, vamos voar um pouquinho, porque nós temos alguns atributos para falar. Primeiro, os atributos isolados. Primeiro atributo de Deus: a espiritualidade. Ou seja, Deus, Ele é um espírito. Ok? Primeira definição do atributo de Deus. Deus, Ele é um espírito. O que significa isso? O que significa Deus ser um espírito? Significa dizer que Deus, Ele não está limitado a um corpo físico, assim como o homem está. Ok? Deus, ele não está limitado a um corpo físico. Deus, ele não possui partes corporais físicas. Ok? Como nós vemos uma outra pessoa, uma mão, cabeça, joelho. Deus, ele não compõe nenhum elemento material. Ok? Deus não compõe na sua estrutura um material físico, assim como o homem, ok? Como essa é uma matéria básica, então não podemos aprofundar tanto. Mas o homem foi formado de 2 estruturas, 2 elementos. O homem foi formado do pó da terra e o homem foi formado de um elemento espiritual, porque o próprio Deus colocou no homem o seu espírito. A Bíblia diz isso no livro de Gênesis, ok? Capítulos 1 e 2, quando falam da criação do universo. Agora, Deus não tem estrutura física. Deus, ele é um espírito. Ok? Simples assim. Não se preocupe que em outras matérias você vai aprofundando. Primeira coisa que você tem que entender sobre Deus: Deus é espírito. O que significa, pastor? Significa que a formação de Deus não é física, ela é espiritual. Ela não é uma estrutura
material, é uma estrutura espiritual. Deus não está limitado a um corpo físico, ok? Alguém poderia perguntar assim, mas pastor, a Bíblia não fala que Deus tem olhos? A Bíblia não fala, pastor, que Deus tem ouvidos para ouvir, né, o clamor do seu povo? A Bíblia não fala que os olhos de Deus pairam sobre toda a terra? A Bíblia não fala que Deus, Ele nos abraça? Como é que Deus abraça sem mão? Como é que Deus poderia ver sem olhos? Como é que Deus poderia ouvir sem ouvidos? Aqui, é para isso que você está aqui agora na faculdade teológica, para interpretar a Bíblia. Veja bem, quando a Bíblia diz que Deus vê, que Deus ouve, que Deus te abraça, você não pode interpretar isso de modo humano, como uma mão física. Claro que Deus tem mãos, Deus tem olhos e Deus tem ouvido, mas significa dizer, quando a Bíblia fala isso, ela está se atribuindo mais à função do que ao órgão físico. Ok? Então Deus, claro que Ele tem ouvidos espirituais e Ele te ouve, mas Ele não está preso a um ouvido físico, a esse ouvido aqui físico que você vê, ou aos olhos humanos que você vê fisicamente. Mas é claro que Deus tem a função da visão. Aliás, Ele vê todas as coisas. É claro que Deus tem mãos e nos abraça como Pai. Ele executa funções com a sua mão. Mas cuidado para você não interpretar ao seu olho, ok? É para isso que a teologia serve, para te dar uma interpretação mais teológica, mais científica, mais aprofundada, ok? Espero que você tenha entendido. Vamos voando, que o tempo voa, e meu Deus, estamos indo. Infinitude, mas também não pode correr tanto. Infinitude. O que significa essa característica de Deus, esse atributo de Deus? Significa que Deus, Ele é infinito, ok? O que significa essa definição, infinito? Significa que Deus, Ele não tem limites. Significa dizer, vou explicar, calma que você vai entender. Deus, Ele não teve um início e Ele não tem um fim, ok? Então vamos lá, querido aluno. Se você pegar o tempo, né? O tempo, humanamente, uma definição de tempo, para que o tempo fosse interpretado e visto de modo físico, dividiram o tempo entre passado, presente e futuro, ok? Então, se você fizesse, meu querido aluno, 3 linhas na vertical, de cima para baixo, e na primeira linha você colocasse passado, na linha do meio você colocasse presente, e futuro. Obviamente que nós teremos um início e o fim. Aonde Deus estaria no conceito de infinitude? Deus estaria antes da linha do passado e Deus estaria depois da linha do futuro. Ou seja, quando o primeiro fato da história da humanidade aconteceu, quando as coisas passaram a existir, e a partir daí passou-se a contar o tempo, não vamos entrar nisso aqui, porque isso é para o nível avançado, o tempo passou a contar a partir do sol, da terra, da noite, do dia, que passaram a dividir dias e noites, e passaram a dividir em 24 horas, e depois passaram, mas não vamos entrar nisso aqui agora, eu só quero que você entenda o conceito de infinitude. Primeiro, então, quando as coisas foram criadas, a partir dali, começa a calcular o tempo, amém? Quando você nasceu lá na maternidade e chorou pela primeira vez, ali se anota a hora de que você veio ao mundo, ok? Então ali passa a passar o seu tempo cronológico. Então Deus está antes disso. Por quê? Porque Deus, na verdade, Ele não foi criado, Ele criou todas as coisas. Ok? Ou seja, quando as coisas foram criadas, que ali começou o tempo presente, que depois virou passado, Deus já existia antes. E quando todas as coisas acabarem, porque a Bíblia diz que esse tempo terá um fim, e as coisas têm um fim, Deus, Ele permanecerá, ok? E isso significa ser infinito. Em relação ao tempo, chamamos isso de eternidade. Deus é eterno. E a infinitude em relação ao espaço, Deus ocupa
todos os espaços, ou seja, não existe um espaço que Deus não veja, que Deus não contemple, ok? Vamos direto para o terceiro. Deus nos ajude a concluir todos os atributos hoje. Se der, a gente passa uns 5 minutos. Unidade, muito simples. O atributo da unidade é: Deus é único. Não existe dois deuses, só existe um Deus. Ok? Outra coisa interessante é que os atributos de Deus são indivisíveis. O que significa isso? Significa que toda vez que Deus age, Ele age de acordo aos seus atributos. Os atributos acompanham Deus. Ok? Então, o que significa dizer unidade? Deus é um só há um Deus. Deus é único, Deus é singular, não é plural. Ok? Temos uma definição teológica, que aqui nós damos nessa matéria como estudo complementar, que é uma doutrina teológica, que ela é um pouco complexa, então temos que ter tempo para desfrutá-la, que é a doutrina da triunidade de Deus. Ok? Deus como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Mas aí nós damos isso como material complementar. Fazemos um seminário, discussão, porque a gente tem que ter tempo para aprofundar. Mas apenas 2 conceitos que vão nos ajudar lá na frente a interpretar essa doutrina teológica, bíblica. É a unidade absoluta e a unidade composta. É muito simples. Quando eu digo, por exemplo, homem, ser humano, eu estou falando uma unidade absoluta, ok? Ser humano. Mas se eu digo, por exemplo, ser humano como corpo, alma e espírito, você tem como dividir isso? Não tem. Já tentou, filho, dividir seu corpo da sua alma? Não tem, né? Não tem como. Mas mesmo assim, é nítido e óbvio que você é um ser físico, composto de matéria orgânica, e você também é um ser emocional e um ser espiritual. Por quê? Porque você tem sentimentos, e sentimento é abstrato, não é físico. Ok? Então, com certeza você é um ser que tem uma unidade composta. Você tem um corpo, você tem emoções e você tem um espírito. Ok? Então, fique somente aí. Depois a gente mergulha nesse negócio. Isso aqui é o nível básico, eu fico com vontade de mergulhar, mas eu tenho que lembrar que é básico. Mas não se preocupe, você vai pegar todo esse conteúdo. Ok? Então, esses 3 atributos que nós vemos são atributos isolados. Agora vamos os atributos ativos. Ou seja, os atributos que descrevem muito da capacidade de Deus, do modus operandi de Deus, como Deus age, como Deus opera. Aqui nos dá uma característica mais, o isolado nos dá uma característica da estrutura de Deus, ou seja, nos dá uma característica mais do que ele é formado. Aqui nos dá uma ideia maior do poder de Deus, das características de Deus, de como Deus age. E o primeiro deles é a onipresença. Não anote, isso está tudo no seu roteiro, preste atenção, ok? Você vai poder assistir essa aula 1000 vezes se você quiser, eu te aconselho, é bom. Onipresença, muito simples. Onipresença é um atributo que diz que Deus está em todos os lugares. Ou seja, onipresença é a capacidade de Deus de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E ainda mais, de múltiplas formas. Olha que interessante. Ou seja, Deus tem a capacidade de estar aqui e ao mesmo tempo estar em todas as dezenas e centenas de países do mundo e em todos os ambientes, em contemplar tudo, e ao mesmo tempo de se manifestar e operar de formas diversas, de formas múltiplas, de formas variadas. Por quê? Porque isso é um atributo da sua divindade. Ele é Deus, então ele pode fazer isso. Onisciência, segundo atributo dessa parte ativa. Onisciência significa simplesmente que ele conhece todas as coisas. Simples assim. Ou seja,
onisciência, ou seja, saber. Deus sabe de tudo. Não existe nada que Deus não saiba. Não existe nada que seja novo para Deus. Não existe nada que Deus não entenda. Não existe nada, nenhuma ciência, nenhuma descoberta. Deus sabe tudo. E na verdade, todo o saber veio do próprio Deus. Deus é a fonte do saber. Deus é a fonte da sabedoria, do conhecimento. Ok? Terceiro atributo, vamos correr um pouquinho, mas passar por todos eles. Fé em Deus. Onipotência, ou seja, Deus, ele detém todo o poder. Ok? Deus tem todo o poder. Deus, ele tem liberdade para fazer tudo o que ele pode. Ele só não opera fora a sua natureza, fora a sua essência. Mas ele tem o poder para fazer tudo. Sabedoria. Olha que interessante. O atributo da sabedoria é um atributo que diz que Deus é sábio. Não vamos confundir sabedoria com onipotência e onisciência. Mas nós poderíamos dizer que a sabedoria, ela é um atributo que ela compõe a onisciência. Por quê? Porque quando Deus age com sabedoria, ele age de acordo a tudo que ele sabe. E quando Deus age com sabedoria, ele também age de acordo ao seu poder. Ele usa o seu poder para ser sábio. Mas uma definição de sabedoria, claro que tem várias formas de definir sabedoria. Mas uma das definições de sabedoria seria dizer que Deus, ele sempre age da melhor forma, no melhor tempo, para alcançar o melhor propósito, e Deus nunca erra. Seria uma definição interessante para a sabedoria. Ok? Deus é sempre sábio. Tudo que ele faz é bom. Aí já entra o atributo da bondade, mas não tem como, porque Deus age com sabedoria. Tudo que ele faz é perfeito. Tudo que ele faz é pleno. Tudo que ele faz está de acordo ao seu conhecimento. Sabedoria. E também temos o atributo da soberania. O que significa dizer isso? Deus é soberano, ou seja, Deus, ele tem o direito absoluto para governar tudo. Ele é um rei supremo. O governo de Deus nunca passará. Deus reinará para sempre. Ele é soberano. Ninguém nunca vai tirá-lo do trono, ninguém nunca vai tirá-lo do poder, porque ele é um soberano. Ele está acima de tudo, ele está acima de todos, ele está acima da opinião humana, ele está acima da consciência humana, ele está acima das leis naturais, das leis físicas. Ele é o todo-poderoso soberano. Ok? Espero que você esteja pegando tudo. Para concluir, então, temos os atributos morais. Muito interessantes. Ok? Lindo. Porque os atributos morais é interessante, irmão. Porque o atributo moral, ele fala do caráter de Deus. Ele fala da moralidade de Deus, da personalidade de Deus. Eu acredito, irmãos, que todos os atributos mostram quem Deus é. Mas o atributo moral mostra um pouco mais profundamente da sua personalidade. É como se fosse, se nós fôssemos reger uma hierarquia, talvez fosse aquilo que mais identifica a Deus. Por quê? Porque, por exemplo, vamos dar um exemplo do atributo do amor, que é um atributo desse. Claro que a Bíblia ela vai mostrar que Deus é poderoso e que Deus tem todo o poder. Claro que a Bíblia vai mostrar que Deus, ele é um ser espiritual, não está limitado ao corpo, que ele é um ser único. Mas quando a Bíblia refere ao atributo de Deus, moral, a Bíblia não vai dizer que Deus tem amor somente. A Bíblia vai dizer que Deus é amor. Ou seja, irmão, o amor é como se fosse algo principal da característica de Deus. Você como pessoa tem muitas características, mas você tem características principais, ou seja, são aquelas que marcam a sua identidade. Então eu poderia dizer, ou ousar em dizer, que os atributos morais são aqueles que marcam a identidade de Deus. Então, por exemplo, o atributo do amor, a Bíblia diz que Deus é amor.
Deus é amor. Ou seja, a relação de Deus com o homem é uma relação que se manifesta em amor. Deus, ele é um ser amoroso. O amor de Deus, na verdade, não poderia ser mensurado, calculado, quantificado pela nossa mente humana. Como a Bíblia diz, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e ainda não penetrou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que Ele vai derramar o seu amor, manifestar o seu amor. O amor de Deus é algo imensurável e incomparável. Deus é amor. O amor compõe o principal caráter de Deus. Deus é um ser amoroso. Ok? Outro atributo de Deus, moral, a santidade. Que atributo interessante. Irmãos, Deus é santo. O que significa isso? Para que você entenda uma introdução sobre isso. Significa absoluta pureza moral. Em Deus não há espaço, não há nada de impureza, não há nada de imoralidade, não há sombra de pecado. O pecado nunca habitou em Deus e Deus nunca habitará no pecado. São coisas que nunca se tocarão, que nunca se misturarão, ok? Porque Deus é santo, Ele é imaculado, Ele é sem mácula. Deus é perfeitamente e completamente santo, separado, ok? A dimensão onde Deus habita é uma dimensão plena em santidade e em pureza. É lindo você estudar a teologia, é lindo você passar por níveis básicos, porque quando você estudar lá na frente sobre o tabernáculo, por exemplo, sobre o Antigo Testamento, e você estudar lá as divisões do tabernáculo, você vai entender por que o local santíssimo era o local mais santo, por que ninguém podia entrar, porque somente... Irmão, isso leva você para viagens tão profundas, amém? Acompanhe aí os seus níveis de formação, porque te dá uma base para você fazer um mergulho profundo na palavra de Deus. Voltando para cá, o estalo não saiu no som, voltando para cá. Fidelidade é um outro atributo de Deus moral. O que significa fidelidade? Significa algumas coisas, ok? Significa, primeiro, que Deus, Ele não muda. Ok? Fiel é a capacidade de alguém se manter no seu caminho. Deus não muda. Não há sombra de variação em Deus. Ok? Fidelidade significa que Deus, Ele não muda a sua natureza por causa de nada e nem de ninguém. A Bíblia chega a dizer que Deus é fiel até quando o homem é infiel. Por quê? Porque Ele não pode mudar a si mesmo. Pastor, professor, tem alguma coisa que Deus não pode fazer? Tem. Deus não pode mudar a si mesmo. Isso Ele não pode fazer. Outra coisa, Deus não pode pecar. Ele não pode pecar. Isso vai contra a natureza dele, a sua composição espiritual. Ok? Justiça. O que é justiça? A definição de justiça é alguém que age segundo uma lei, segundo um princípio legal, segundo um juízo, segundo uma norma reta em relação a outra pessoa. Então Deus é justo por quê? Porque Deus se relaciona com o homem de acordo à justiça. Ele é bom? É. Ele é amoroso? É. Ele é santo? É. Mas Deus age com justiça. Para os que erram, justiça. Para os que acertam, justiça. Para os que alcançam misericórdia, misericórdia, justiça. Ok? Então Deus é justo. E qual é o critério da justiça de Deus? Ele mesmo. Ele é tão puro, Ele é tão santo, que o critério da justiça dele é a sua própria lei, é a sua própria palavra. Deus age conforme a sua palavra. Deus nunca agirá fora da sua palavra. Nunca, jamais, em nenhuma hipótese, nunca. Ok? Misericórdia, aguenta aí, estamos acabando. Misericórdia.
A misericórdia, olha outra coisa interessante sobre que o nosso querido irmão teólogo Purman, ele disse. A misericórdia de Deus é a divina bondade em ação com respeito às misérias das suas criaturas. Bondade que se comove a favor deles, provendo o seu alívio e, no caso dos pecadores, demonstra ainda longanimidade. Ok? Então, misericórdia é o ato de Deus de se compadecer das nossas fraquezas, das nossas misérias. Ok? E bondade é muito próximo do amor, não é? O amor é o sentimento, a bondade é a ação de conceder vida, de conceder bênçãos. Querido aluno, eu estou concluindo essa aula de hoje, mas eu quero que você entenda que todos os atributos de Deus acompanham Deus aonde Ele vai, aonde Ele se manifesta, e isso será por toda a eternidade. Os atributos nunca se separarão de Deus. E toda vez que Deus age, Ele age com seu poder. Ele age através do seu Espírito. Ele age de forma ilimitada, infinita. Ele age com sabedoria, Ele nunca erra, Ele só faz o melhor. Ele age com amor, nunca com maldade. Ele age com misericórdia, Ele reconhece as nossas fraquezas. Ele é longânimo com os nossos pecados. Por quê? Porque assim é o Deus que foi revelado na Bíblia de uma maneira compreensível a nós, porque senão nunca poderíamos conhecê-lo, e a partir do momento que Deus se relaciona com o homem, como ser moral, nós conhecemos a sua moralidade, e a partir do momento que a Bíblia revela Deus como características do seu Espírito, nós podemos conhecer a sua estrutura. E a partir do momento que Deus age no universo, age na vida do homem, age com poder, age com sabedoria, nós podemos saber como Deus age, como Ele é um Deus ativo, cheio de graça, cheio de poder, na sua plenitude de Deus e de único Deus. Ok? Encerramos essa aula de hoje. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Querido aluno, você pode nos acompanhar através da página da Mirk TV, @MirkTV. Também tem uma página exclusiva de conteúdo só da Faculdade Teológica, porque aí você pode entrar lá, ver todas as aulas, que é o @CIEPTMirkEAD, também pelo Facebook. Amém? Não perca conteúdo, não perca suas aulas. Que Deus te abençoe. Shalom. Até a próxima aula.